Oi, turminha, como todos estão? Paz e bem para todos vocês. Que Deus possa abençoar e proteger cada um de vocês e também aos seus familiares. Estamos iniciando a terceira aula da nossa disciplina Projeto de Vida. E nessa aula especificamente, vocês vão ter 4 atividades para serem realizadas. Essas atividades já estão lá no mural, lá na aba de atividades. Das 4 atividades, 2 vocês têm um prazo de entregar até o dia 22, na sexta-feira, e as outras 2 até o dia 26. Então, confiram na aba de atividades, que tem todos os prazos de cada uma dessas atividades. E a primeira atividade é essa que tem aqui, a autoavaliação dos testes vocacionais, onde vocês, na aula passada, eu sugeri que vocês realizassem um teste vocacional no link que eu repassei. Alguns parece que tiveram uma dificuldade, não conseguiram, eu testei, né, mas deu certo. Então, quem não tiver conseguido, fale comigo novamente, que eu vejo uma outra forma, tá bom? Então, baseado no teste que vocês realizaram, vocês vão responder a esse questionamento aqui. Quais as profissões com que se identifica resultante dos testes vocacionais? Então, com as suas próprias palavras, vocês vão responder a esse questionamento. A segunda atividade, vocês vão olhar para essa lista de valores, tá bom? Nós temos aqui preocupação com os outros, conforto financeiro, prestígio social, competitividade e todas as demais que estão listadas, tá, aqui. Então, depois que vocês analisarem com muito cuidado essa lista de valores, vocês vão escolher 5 deles, tá, com os quais vocês mais se identificam. A terceira atividade, essa aqui, ela se chama Sucesso Profissional na Família, onde vocês vão mencionar, tá, numa coluna, 3 pessoas da família que vocês consideram como bem-sucedidos. Então, vão identificar familiar, né, se é pai, se é mãe, se é avó, se é avô, se é tia, tá bom? Então, identifique aí o grau de parentesco e a profissão, né, desse familiar. E numa outra coluna, é aqueles que não foram tão bem sucedidos, tá bom? A quarta atividade, ela está, né, ligada diretamente a essa terceira atividade aqui de vocês. Porque a partir da história desses profissionais, vocês vão responder com as próprias palavras o seguinte questionamento. Ser bem-sucedido é. Então, de forma bem simples, com as suas próprias palavras, baseado nessa história familiar de vocês, vocês vão responder a esse questionamento. Não é nem um questionamento, na realidade, né? Vocês vão fazer essa análise e vão aqui expor o ponto de vista de vocês, tá bom? E nessa terceira aula, nós vamos falar sobre plano de desenvolvimento individual, né? O famoso PDI, tá? E o que é o plano de desenvolvimento individual? É uma forma de desenvolver ou então se preparar para os desafios. Então, como o próprio nome já sugere, é um plano de desenvolvimento. E nós sabemos que quando nós falamos em desenvolvimento, inevitavelmente nós teremos que superar alguns desafios, tá certo? Desafio financeiro, né? Existem diversos tipos de desafios que se faz presente nesse plano de desenvolvimento, tá bom? Então, é importante o quê? Que a gente se prepare para esses desafios, tá bom? Então, o PDI é, antes de tudo, o quê? Um compromisso.
Então, qual o compromisso que eu tenho com o meu próprio desenvolvimento, tá certo? E o plano de desenvolvimento individual, ele também é uma forma de nós sistematizarmos algumas ações que vão contribuir para esse desenvolvimento. Então, através da sistematização dessas ações, tá, nós teremos condição de conquistar os nossos objetivos. E esse objetivo, ele pode ser um objetivo pessoal, pode ser um objetivo profissional. O que é bacana é que o plano de desenvolvimento individual, ele não é aplicado somente para a questão profissional. Eu posso utilizar essa metodologia também para a minha vida pessoal. Tá? E ele nos ajuda o quê? Nos ajuda a ter um roteiro. Porque a partir do momento que eu tenho esse roteiro, eu vou exatamente saber aonde é que eu estou, aonde eu quero chegar. Ou então, né, para que eu me torne o que eu quero ser. Então, ou seja, o plano de desenvolvimento individual, ele vai me ajudar a conquistar os meus objetivos, pessoal ou profissional. Ele também é um instrumento que vai servir para mim como uma espécie de roteiro para que eu saiba onde eu estou, aonde eu pretendo chegar, ou então aquilo que eu pretendo chegar, aquilo que eu pretendo ser. E ele é um documento com metas e prazos. Por que é um documento com metas e prazos? Justamente para que eu não perca o meu foco. Então, além de tudo isso, o PDI, ele vai nos ajudar a dar passos também estratégicos. Então, esses passos estratégicos, eles são pensados, tá? E a partir do momento que eu tenho esses passos através de um roteiro, eu não vou me deixar levar por escolhas aleatórias. Então, o PDI, ele vai me ajudar a ter exatamente esse caminho aonde eu quero chegar. E como funciona o PDI? Ele é muito utilizado, né, muito praticado, é muito comum dentro das organizações para monitorar o desenvolvimento das competências de cada colaborador. Tá? E isso ocorre através do que nós chamamos de ciclos, né, ou períodos de avaliação. Então, tem empresas que dentro da sua própria política, ela realiza esse processo de avaliação, algumas organizações a cada 6 meses, outras organizações a cada 1 ano, 2 anos. Então, vai depender muito da política de cada organização. Então, para que o funcionário ele possa, né, ter um processo, um plano de evolução. E esse plano de evolução, o PDI, indica exatamente o caminho que o funcionário deve seguir. Então, embora seja utilizado nas organizações, pode ser uma técnica de autodesenvolvimento também dos nossos próprios objetivos, que foi aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Mas como fazer o PDI? Qual o passo a passo? Tá? Bom, normalmente o PDI, normalmente os planos eles são atrelados a um objetivo específico. Então, a partir do momento que eu tenho esse objetivo em mente, eu vou ter as condições necessárias de entender quais as competências que eu preciso desenvolver para poder chegar aonde eu quero. Tá? E é importante também ressaltar que não é somente os pontos fracos no PDI que precisam ser trabalhados, mas também os pontos fortes, porque os pontos fortes, eles são exatamente o nosso diferencial. Então, é importante, ao contrário do que muita gente pensa, trabalhar os pontos fortes também é fundamental no plano de desenvolvimento individual. E qual a estratégia PDI? A estratégia principal é focar na construção
né, de ativos. Tá? Então, a partir dos pontos fortes, como eu falei anteriormente, tá, eu vou agir sobre os pontos fracos também, que vão me impedir de alcançar os meus objetivos. É importante também, né, saber escolher as competências. Então, escolher as habilidades é um desafio, muitas vezes, mais importante, né? Uma das etapas mais importantes na elaboração do PDI. Então, não é possível desenvolver tudo, e é importante a gente deixar isso muito claro, porque às vezes existe um processo de ansiedade em relação a quando se fala o plano de desenvolvimento individual. Então, ter a clareza de que não é possível desenvolver tudo, né, de um dia para o outro. Então, isso é humanamente impossível. Por isso, é preciso escolher e priorizar as competências. E tem uma frase que eu trouxe aqui para vocês, de uma coach, Stephanie Crispino, que ela diz o seguinte: a escolha errada das competências é o principal motivo por trás de PDIs que dão errado. Então, não fazer o PDI de qualquer jeito, não fazer o PDI de forma apressada. Então, saber escolher a competência, ter a clareza, ter a tranquilidade, a serenidade, parar, pensar, não fazer às pressas, porque isso compromete totalmente a ferramenta, né, e consequentemente a eficácia, o objetivo daquilo que você quer alcançar. E como realizar a escolha e a priorização? Existem 3 critérios. O primeiro critério é o critério do impacto. O que seria isso? O quanto essa habilidade ela contribui para o meu objetivo final. Então é importante eu ter essa consciência, eu saber escolher, eu saber priorizar, saber analisar, certo? O impacto. O segundo critério é a urgência. O quanto essa habilidade ela é necessária para aquele momento, para o agora. Será que essa habilidade, de fato, eu vou precisar utilizar agora? Ou será que eu vou buscar essa habilidade, ela só vai me ser necessária daqui a algum tempo? Então, esse senso de urgência também é essencial. E o terceiro, né, não menos importante, o terceiro critério é o desejo. Ou seja, é a minha vontade. Então, o quanto eu de fato quero me desenvolver nessa habilidade. Realmente eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade. Realmente eu estou me dedicando para desenvolver essa determinada habilidade. Então, eu diria até que o desejo, ele tem um peso muito maior, não desmerecendo o impacto e a urgência, tá? Mas a vontade, ela tem um peso fundamental, né? Um peso realmente é um fator determinante para que eu queira me desenvolver. E o tempo? Então, muitas pessoas acabam se perguntando, o PDI, quanto tempo ele é válido? Eu preciso fazer esse PDI, qual a periodicidade dele? Então, o PDI, ele tanto pode ser de curto, médio ou longo prazo, tá certo? Então, geralmente, ele pode levar de 3 meses a 1 ano. Mas é importante o quê? Que na hora de escolher as competências, né, que eu vou desenvolver, eu foque nas próprias habilidades e não em coisas para fazer. Então, às vezes, as pessoas acabam confundindo. Então, deixar as tarefas para o momento da ação. Então, o tempo, ele também. E ainda comentando sobre o tempo, é importante ressaltar que esse tempo ele também não pode ser muito curto,
porque ele envolve, é importante que envolva o tempo suficiente para que possa entrar na sua própria rotina. Tá? E também não pode ser longo demais para que você possa conseguir avaliar os resultados, né, de tempos em tempos. E quanto aos desafios? Então, quando falamos de PDI, nós também vamos falar de desafios. Então, depois que as competências já foram determinadas, né, para como serem desenvolvidas, elas servem para quê? Justamente para tirar você da zona de conforto. Então, esses desafios, eles vão te obrigar a aplicar a habilidade que você quer desenvolver. Então, os desafios não envolvem a atitude, como, por exemplo, ler um livro, fazer um curso, tá? Ou então falar com algumas pessoas mais experientes. Então, isso tudo, na realidade, serve como um suporte. Então, na hora de estabelecer o desafio, é importante que você reflita qual seria a coisa mais desafiadora que você poderia fazer, né, sendo a pessoa que você é hoje. Então, busque o que associar os desafios a coisas que você precisaria fazer mais cedo ou mais tarde. Metas e prazos. Por que é importante no PDI, né, estabelecer metas e prazos? Porque é uma forma também de medir se você cumpriu ou não o que você propôs a fazer. E em que medida também. Então, entender quais são as métricas necessárias para cada tipo de situação que você vai lidar. Então, uma meta maior, de repente, você pode perceber que ela pode ser quebrada em metas menores para justamente dar um ritmo ao seu desenvolvimento, tá certo? Então, não basta só saber o que e como, mas também é preciso definir quando. Então, quando nós falamos de metas, de prazos, nós estamos falando do que nós chamamos de deadline. Então, por isso é essencial que você tenha esse deadline, ou seja, que você tenha uma data fatal. E que essa data final, essa data fatal, ela seja uma data realista, para que você possa cumprir os seus desafios. E depois do PDI, o que é que fica? Então, fica o aprendizado, a experiência, a reflexão. Então, vale lembrar que competência vai além do conhecimento em si. É uma união entre conhecimento e habilidade. Conhecimento aplicado de forma prática, a atitude. Quando as habilidades se transformam em atitudes incorporadas em sua rotina. Então, dessa forma, o PDI é uma das maneiras mais eficazes de criar novos hábitos. Então, não se trata de saber, muitas vezes, às vezes a pessoa tem preocupação, cumprir ou não cumprir, tá? Então, ter a clareza daquilo que eu quero, do objetivo que eu quero alcançar, tá? Ter uma medida de como eu vou acompanhar, de como eu vou avaliar. Como dizia Peter Drucker, aquilo que não é acompanhado, tá? Eu não tenho como medir, eu não tenho como melhorar. Então, por isso o PDI, ele é necessário que ele tenha metas e prazos, para que eu possa acompanhar, para que eu possa mensurar, para que eu possa medir e, consequentemente, melhorar. Então, antes de tudo, o PDI é uma ferramenta, é um instrumento que vai nos ajudar a criar novos hábitos. E você? Você já sabe que hábitos você quer mudar? Então, é importante você ter esse autoconhecimento. Por isso que vocês estão utilizando alguns instrumentos para que vocês tenham essa oportunidade, essa possibilidade de se conhecer melhor, para ajudá-los a mudar alguns hábitos.
Então, trago aqui também para vocês um outro instrumento, não vai ser para agora, mas é para que vocês possam, a partir da próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, não vai ficar para uma outra aula, mas eu já trago aqui para vocês um modelo de plano de ação, tá bom? Onde aqui vocês já vão definir qual a profissão que vocês querem, tá? Alguns até já estão na faculdade, então aqueles que não estão, então qual a profissão, qual o curso, e eu também deixo uma observação, que mesmo estando na faculdade, vocês não se sintam, digamos assim, acomodados só com a graduação. Então, pensem numa pós-graduação, no MBA, tá? no doutorado. Então, o conhecimento, ele precisa o tempo todo estar se reciclando. E isso faz parte também do plano de desenvolvimento individual. Então, nesse plano de ação, verifique, analise quais os obstáculos que possivelmente você vai enfrentar, né? Ou seja, quais os desafios que você vai encontrar para poder desenvolver individualmente. Definir as estratégias é importante também, para que você saiba como ultrapassar, como vencer esses obstáculos. E aí tem aqui uma observação, fazer mais tarde uma autoavaliação através dos indicadores. Então é importante que vocês tenham indicadores, ou seja, métricas, para que vocês possam acompanhar a evolução de vocês. Tem um modelinho aqui de forma muito simples, né, de PDI. Ser fluente em inglês. Qual é o prazo que eu tenho? Dezembro de 2020. O que é que eu preciso desenvolver? Ponto 1, vocabulário. Para eu desenvolver, ler livros de literatura, tá certo? Ok? Então, tem esse modelinho aqui. E eu quero finalizar a aula de hoje, né, com essa imagem. A vida não é questão de destino, é uma questão de decisões. Então, não é algo que se espera, é algo que se busca. Tá? Então, todos nós temos dois caminhos. Então, cabe a cada um de nós saber qual é o melhor caminho. Tem um caminho mais estreito, tem um caminho mais largo, tá? Mas tudo é um processo de decisão, é um processo de escolha. E toda escolha, ela requer alguns sacrifícios. Então, não olhem para os sacrifícios, não percam o foco. Então, lembrem de olhar sempre para o objetivo que vocês querem. Não sei se vocês recordam da historinha que eu falei, de um príncipe que ele tinha que mirar um olho, né, de um pássaro de madeira, tá? Então, assim, vocês, na vida de vocês, pessoal, profissional, vocês vão encontrar várias distrações, ou seja, várias coisas que vão tentar desviar vocês do foco, tá? Mas tenham sempre na mira aquilo que vocês pretendem, o foco, tá bom? Então, finalizamos a aula de hoje. Desejo que Deus possa cada vez mais abençoá-los, ser a verdadeira luz, né, o caminho, a verdade e a vida nas decisões de vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição na plataforma, estou à disposição também, né, no meu WhatsApp. Tá? Um beijo grande, tudo de bom. Tchau, tchau.